Fala galera, aqui é o Gustavo e o draft da NFL acabou, mas o Mile High Brasil não para e a gente segue aqui com a nossa série conhecendo sobre os calouros, né? As novas escolhas de draft do George Paton, né? No ano de 2022 e hoje nós vamos falar sobre Greg Dulcich, tight end de UCLA, escolhido aí com a pick número 80, né? No terceiro round. E a gente vai apresentar ele aqui para vocês terem uma ideia melhor de quem é o nosso novo jogador, nosso novo tight end e o que esperar dele no Denver Broncos, ok? Então, antes da gente começar a falar sobre ele propriamente dito, lembre-se, né, que se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like e aquele comentário para a gente aí embaixo. Isso ajuda bastante a gente aí a seguir com o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, galera. Greg Paul Dulcich, ok? Ele nasceu no dia 26 de março de 2000, portanto ele tem 22 anos, ok? E ele nasceu na cidade de Glendale, mas não é Glendale no Arizona, é Glendale na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele começou seus estudos, né, lá na high school norte-americana, na escola de St. Francis, numa cidade chamada La Cañada, Flintridge, ok? Que também fica na Califórnia. E como a maioria dos jogadores, né, desde já da escola, ele já se destacava no esporte, né, e jogava futebol americano, como wide receiver e tight end, né, ele variava entre essas duas posições. E logo no primeiro ano em que ele esteve jogando, né, na high school, ele já teve bastante impacto para o time dele na cidade e ele anotou 30 recepções para 406 jardas e 4 TDs. Então, a primeira participação dele, né, no futebol americano já foi algo de bastante impacto, né, já mostrava que ele tinha talento, né, para o esporte. E ele foi sempre melhorando, né, e aí no último ano dele na escola, né, que seria o ano de 2017, ele anotou 50 recepções, 1.160 jardas e 12 touchdowns. Então, ele teve uma carreira aí na escola de bastante impacto e já mostrava, né, essa aptidão para o futebol americano. E aí, então, ele teria que continuar, né? Se ele quisesse continuar no esporte, ele teria que dar os seus passos aí no college football, né? No futebol universitário norte-americano. E ele foi recrutado, né, por Washington State para receber uma bolsa e jogar pelo programa da universidade, né? Na verdade, para essa bolsa, ele foi indicado, né, na época, o treinador de wide receivers, né, do programa, que era Derek Sage. Okay? Foi ele quem indicou o Greg Dulcich e ele que queria levar ele para Washington State. Entretanto, né, naquele mesmo ano, isso é o fim de 2017, né, essa bolsa era para começar em 2018, então em 2018 que ele começaria a sua carreira no college. Então, de 2017 para 2018, o Derek Sage ele saiu, né, de Washington State e aceitou uma proposta para trabalhar como técnico de tight ends na Universidade da Califórnia em Los Angeles, né, UCLA. E o Greg Dulcich, né, ele decidiu que ele queria acompanhar o seu treinador nessa nova empreitada, né? Então ele recusou, né, a bolsa de estudos em Washington State e foi para Los Angeles, né, para UCLA. Ele foi aceito no programa da UCLA de futebol americano, mas sem uma bolsa de estudos, né? Então ele foi denominado aquilo que se chama Preferred Walk-On. Ele não é exatamente um cara que apareceu lá contra tudo e contra todos para treinar e tentar fazer parte do time, mas ele era um jogador que foi recrutado sem uma bolsa de estudos pelo programa da universidade. Então, em geral, né, esse tipo de jogador tem vida mais difícil, né? A carreira dele no college não é tão simples, não é tão fácil. De qualquer forma, ele aceitou esse desafio, né? O Greg aceitou o desafio e decidiu continuar no programa, mesmo sem uma bolsa de estudos, né? Então ele teve que ter muita perseverança para chegar até onde até o Denver Broncos hoje, né? Então ele começou em 2018 a jogar college football, né? Pelo programa de UCLA. Ele começou jogando dominantemente no Special Teams, não participou muito do ataque no seu primeiro ano, né? Ele teve apenas uma recepção para 6 jardas, né?
Ele continuou treinando bastante forte no ano de 2019, mas ainda não tinha tanto impacto assim no ataque, né? Ele continuava sendo um jogador dominantemente de special teams, né? Entretanto, né, ele já começou a ter um pouco mais de envolvimento na unidade de ataque. Teve naquele ano 8 recepções para 105 jardas e ele anotou o primeiro touchdown dele. Então ele começou a mostrar ali que ele tinha potencial para contribuir mais do que um simples jogador de special teams, né? E foi isso que aconteceu a partir de 2020, né? O programa de UCLA reconheceu o potencial do Greg Dulcich, deu uma bolsa de estudos para ele, então tornou ele um jogador pago, desculpa, um jogador com a bolsa para poder estudar lá na Califórnia. E ele passou a fazer parte do time titular como tight end, e aí ele passou a fazer parte do ataque de forma bastante efetiva, né. Então em 2020, né, que foi um ano que teve uma temporada reduzida ali por causa do Covid-19, ele mesmo assim ele foi bastante, produtivo, né, ele participou de 7 jogos e teve 26 recepções para 517 jardas e 5 touchdowns, né. Então naquele ano, por causa isso em 2020, tá? Por causa desse desempenho dele, ele foi nomeado para o segundo time, né, da All Pac-12, né? E aí em 2021 foi o último ano dele, né, no college football. Ele apareceu em 11 jogos como titular, anotou 42 recepções para 725 jardas e 5 touchdowns, né? Ele teve 2 jogos para mais de 100 jardas naquela temporada e foi nomeado para o primeiro time da All Pac-12. Então, a carreira do Greg Dulcich na universidade, ela foi de bastante perseverança e superação. Um cara que entrou num programa sem bolsa de estudos, não desistiu, eh, jogou bastante no special teams, contribuiu com o time até que aos poucos ele foi cavando ali o seu espaço no ataque, ok? E aí então em 2022, né, ele se declarou para o draft e participou lá do NFL Combine, né. Então, só alguns dos números, né, do desempenho dele no Combine, né, ele fez o tiro de 40 jardas em 4,69 segundos, ele fez o exercício dos 3 cones, né, em 7,05 segundos, ele saltou o salto vertical dele, né, ele atingiu 3,10 metros e ele anotou 16 repetições no supino, né. Em termos de medidas, né, ele tem 1,93 m e 109 quilos, né. Então a gente pega os dados dele de atleticismo, né, em geral, o pessoal gosta bastante de usar o RAS, né, que é o Relative Athletic Score, que coloca, né, todos esses dados de desempenho atlético do jogador, e compara ele com os demais da posição. Ele tem aí um RAS de 8,24, que é bastante bom, principalmente para a posição de tight end, né. Então, durante o processo de draft, né, a mídia norte-americana, não a mídia norte-americana, né, mas eh, todos os produtores de conteúdo sobre draft nos Estados Unidos que produzem os seus big boards. Então, na média desses big boards dos Estados Unidos, o Greg Dulcich era o 73º jogador, né, o jogador número 73 de todas as posições relacionadas nesses boards, né. E no board do On The Clock, né, dos nossos amigos Felipe e o David Chiodini, né, ele era o número 92, né, do big board deles, e o quarto melhor tight end, né. Então, dentre os pontos fortes que a gente pode destacar do Greg Dulcich, podemos falar aí da velocidade nele, né? Ele tem bastante velocidade, o peso e a altura dele são bastante bons para um tight end, ok? Ele também tem uma boa aceleração e uma boa impulsão para a posição. Ele tem um bom processamento mental e ele consegue encontrar os espaços deles ali nas zonas, né, principalmente em conceitos verticais. Isso é bastante importante, a gente já vai falar sobre isso, né. E ele também tem boas mãos, ele tem uma taxa de drops bastante baixa, então ele de maneira geral, ele é uma ameaça muito grande como tight end recebedor, né. Aonde está o ponto fraco dele é justamente no outro espectro, né, dos tight ends, que é a força de jogo, né. Então, ele não tem tanta força de jogo assim, ele é voluntarioso nos bloqueios, mas falta força e técnica para ele, nesse sentido, né.
Então ele vai ter que melhorar bastante na NFL em termos de bloqueio, né, tanto em técnica como força. Então, para ele poder atuar ali durante mais tempo, principalmente alinhado ao lado da linha ofensiva, ele vai ter que melhorar nesse aspecto, né. E as quebras dele, né, a mudança de rota dele também pode melhorar bastante, porque embora ele seja uma ameaça bastante grande em rotas verticais, quando ele tem que fazer as quebras de rota para conseguir separação, muitas vezes ele não tem tanta velocidade nessa mudança de direção, então ele também precisa melhorar bastante nisso, né. Então o que que a gente pode esperar aí do Greg Dulcich nos Broncos, né. Eh, uma coisa interessante, né, foi que em UCLA, justamente por causa desse arranque, dessa velocidade, impulsão, principalmente nas rotas verticais, ele teve uma produção muito grande atacando as seam routes, né, aquela rota vertical ali um pouco mais para o meio do campo, né, lá na Califórnia. Ele foi muito produtivo, nesse tipo de jogo. Quem se lembra o ano passado, quem leu as nossas análises de setores, jogo após jogo, eu mostrava aqui os mapas de passe, né, a distribuição de passe dos quarterbacks nosso, em campo. A gente via que as seam routes eram muito pouco exploradas e eu reclamava disso. Eu achava que a gente poderia explorar isso mais vezes e o ataque do Pat Shurmur simplesmente ignorava, né, essa zona do campo. Então, talvez o Greg Dulcich venha para resolver, entre aspas, esse problema, né. E de modo geral, ele deve atuar como uma ameaça, né, no jogo aéreo, mais ou menos como se esperava que fosse o Noah Fant. Então a gente espera que eu acho que o Noah Fant teve sucesso em uma certa medida, mas a gente espera, né, que o Greg Dulcich consiga se sair melhor do que ele. Entretanto, né, se ele tem alguns aspectos em que ele parece, né, principalmente na parte de recepção, um pouco Noah Fant, tem a parte também em que ele também é semelhante ao Fant, em termos de pontos negativos, que é na questão de bloqueios, né. Como eu falei aqui, ele é um cara veloz, com arranque, mas ele não tem tanta força assim, né. Então ele vai precisar trabalhar essa parte, principalmente num jogo, né, que a gente espera no novo esquema aí do Nathaniel Hackett, né, em que você usa muito, né, conceitos de zona, né, de outside zone, nos conceitos de corrida, e você precisa, né, que os tight ends façam um bloqueio tanto na linha quanto no segundo nível. Então ele vai ter que melhorar a técnica e força de jogo dele nesse aspecto, se ele quiser se tornar um titular, com maior participação no jogo aí, nesse ataque do Denver Broncos. Eu acho que para começar ele não deve ser titular, eu acho que o Albert Okwuegbunam, ele vai ser o tight end principal da equipe, com o Eric Tollison fazendo, né, esse trabalho sujo de bloqueios ali ao lado da OL. Mas eu acredito que o Greg Dulcich possa sim ter, impacto já no primeiro ano dele, inicialmente como rotação, e se ele desenvolver melhor esses aspectos de bloqueio dele, ele tem tudo para ser um grande tight end na liga, porque no aspecto de recepção, de ameaça para o adversário no jogo aéreo, ele tem muito potencial, ele é muito atlético, tem impulsão e consegue atacar essas seam routes que são muito valiosas no jogo de hoje da NFL e que a gente pouco explorou aí nos últimos anos, em Denver, tá bom? Então é isso, galera. Esse foi o Greg Dulcich. Se vocês gostam aí do nosso trabalho, eu peço por favor que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações e sigam a gente também nas nossas redes sociais, né? Lá no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também agora as nossas lives, né, estão acontecendo também aí na Twitch. Então assina nosso canal na Twitch também. E se você gosta aí do nosso trabalho, puder contribuir com a gente, entra lá no Apoia-se, né, no www.apoia.se/Mile Brasil, ou você pode usar também esse QR Code que está aí na sua tela. E qualquer quantia que você puder doar para a gente ajuda imensamente o Mile High Brasil a continuar trazendo para vocês todo o conteúdo sobre o Denver Broncos em português. Tá bom, galera? Agradeço, muito obrigado, até a próxima. Fui!